Olá, pessoal! Vamos começar mais uma aula de língua japonesa. Nessa aula aqui, nós vamos ver mais um ponto gramatical de formação de frase com uma forma de verbo que vocês já sabem fazer. Então, não vai ser uma coisa difícil de ser aplicada, porque vocês já conhecem como é que se faz isso. Nós vamos ver o uso de masenka para convidar alguém para fazer alguma coisa, tá? Convidando alguém usando masenka. O masenka, ele nada mais, nada menos é do que a negativa formal do verbo com o K no final. Lembra que a gente tinha a negativa do verbo com o masen na hora de você falar formalmente, né? Masen, maço troca por masen, e aí você vai colocar o K no final. É só isso, galera. É só colocar o K no final e você vai conseguir montar uma frase no sentido assim de quer fazer alguma coisa comigo? Quer ir almoçar comigo? É muito simples. Vamos ver aqui alguns exemplos de frase para vocês entenderem o que eu estou falando. Primeiro aqui nós temos o seguinte diálogo. 少し休みませんか? 少し休みませんか? Que tal descansarmos um pouco? E aí a pessoa B vai responder, はい、とても疲れました。はい、とても疲れました。Então nós temos aqui, inclusive, duas palavras que são muito úteis. Primeiro, na primeira frase, nós temos sukoshi. Sukoshi significa um pouco. Um pouco. Sukoshi não é pouco assim de quantidade, é pouco de intensidade, tá? A gente vai usar o sukoshi aqui nesse caso, né? Um pouco, no sentido assim de nós vamos descansar por um momento, né? Aqui eu não estou falando de contar necessariamente o tempo que a gente vai descansar, mas a gente vai dar uma descansada, né? Basicamente. 少し休みませんか? Yasumu é o verbo aqui que nós temos, tá, gente? Se é yasumu, é um verbo de qual grupo? Acertou quem falou grupo 1, né? 少し休む, yasumimasu, yasumimasen, e com o K no final, vira um convite. Se você for traduzir essa frase literalmente, ela vai ficar: não vamos descansar um pouco? 少し休みませんか? Ou então, não vai descansar um pouco? Poderia ser traduzido assim também. Você não vai descansar um pouco? 少し休みませんか? Mas ela também pode ser considerada um convite para se fazer algo, né? E aí a resposta, はい, sim. とても疲れました. Totemo aqui é muito de intensidade, tá? Totemo, muito, muito cansada. Quer dizer, é a intensidade do meu cansaço, tá? A intensidade do meu cansaço aqui. Hai, totemo tsukaremashita. Totemo tsukaremashita, sim. Estou muito cansada, estou muito cansada. E assim, nós podemos fazer um convite com o verbo na forma negativa, colocando o K. Vamos ver mais exemplos de frase. 明日、美術館へ行きませんか? 明日、美術館へ行きませんか? 明日é amanhã, 美術館 é um museu de artes, né? Tem museu histórico, etc. Bijutsukan é especificamente museu de artes. Bijutsukan e ikimasen ka? Então seria um convite. Você não gostaria de ir, não quer ir no museu de artes amanhã? E a resposta, すみません。明日は仕事があります。すみません。明日は仕事があります。Desculpe, amanhã tenho trabalho. Aqui nós temos o verbo aru, né? Aru, arimasu. Se é aru na forma de dicionário e é arimasu na forma masu, então é o verbo de grupo 1. Aru, arimasu, né? Shigoto. Shigoto é o trabalho. Shigoto ga arimasu. Ashita wa, a respeito de amanhã, sobre amanhã. Ashita wa shigoto ga arimasu. Sumimasen. Desculpe, a pessoa se deu o trabalho de me convidar
para um programaço, sem ironias, eu adoro artes, sem ironias. Um programaço e eu não posso ir porque amanhã eu tenho trabalho. Então eu peço desculpas antes, né? Sumimasen. Sumimasen. Sumimasen, ashita wa shigoto ga arimasu. Desculpe, amanhã tenho trabalho. Então, esse diálogo aqui aconteceu um convite, né? Você pode usar o convite, o uso do masen-ka para convite. Normalmente, bem simples. Seguindo, nós temos mais um exemplo. Shumatsu ni hiking ni ikimasen ka? Shumatsu ni hiking ni ikimasen ka? Shumatsu é o fim da semana. Literalmente, esses kanjis é de semana e fim, né? Então, no fim de semana, ni, no final de semana, hiking. Hiking. Eu coloquei como caminhada, mas é uma caminhada assim um pouco mais difícil, não é tipo uma caminhada na praia, né? Hiking, você vai, tipo, fazer trilha, sabe? É uma caminhada assim que é um pouquinho mais radical, não precisa ser muito radical, mas é um pouquinho mais radical. Então, shumatsu ni hiking ni ikimasen ka? E nós temos novamente o verbo iku, né? Iku, ikimasen ka? E a resposta, ii desu ne. Ii desu ne. Esse que é falado é uma coisa que é muito interessante de se usar e é muito usado na língua japonesa para reagir às coisas, né? É um acurto, é um acurto. Em português a gente falaria claro. Entendi. Em japonês é um acurto. Ii desu ne. Ii desu ne. Então a pessoa aqui, nesse caso, gostaria de ir, né? Nós temos aqui o adjetivo i, né? Adjetivo escreve i e é um adjetivo i. O i, ele significa bom, né? Bom. E quando você fala ii desu ne, você está dizendo assim, nossa, legal, pô, bom isso aí, pô, boa ideia, vamos, né? Por isso, essa é uma resposta que é uma resposta concordando com o convite, tá? Ii desu ne. E aí eu traduzi como, legal, pô, boa, né? Vamos, bora, né? Ii desu ne. Então você pode guardar essa frase para quando você for concordar com alguém. Poxa, legal isso aí. Que maneiro. Também quero. Ii desu ne. É uma boa frase para se usar nesses casos. Depois nós temos asatte, eigakan e ikimasen ka? Agora é depois de amanhã. Asatte, eigakan e ikimasen ka? Quer ir ao cinema depois de amanhã? Asatte, depois de amanhã. Eigakan e, para o cinema. Ikimasen ka? Novamente o verbo iku, né? Ii desu ne. De novo eu coloquei ii desu ne. Dessa vez eu traduzi como boa, legal, boa. Nanji kara desu ka? A partir de que horas, né? Olha, o kara aqui, nós vimos o kara anteriormente, né? A partir de um ponto, né? Nanji kara desu ka? Ii desu ne. Nanji kara desu ka? Nanji kara desu ka? A partir de que horas o quê? Que a gente vai no cinema, né? Que horas é o filme? Essas coisas assim, né? Aí, mais um. Konsato ni ikimasen ka? Konsato ni ikimasen ka? Novamente o verbo iku. Konsato. Você pode traduzir como concerto ou show, né? É porque em português, quando a gente fala concerto, parece que é um concerto de música clássica, né? Parece que ou é uma orquestra, ou é, sei lá, um instrumento único, ou poucos instrumentos, mas é um show de música clássica, né? Um concerto. Pode ser só o violino, só o piano, mas um concerto tem muita ligação com música clássica, né? No caso, eu quis dizer show, então eu escrevi show na tradução, mas tanto para show de rock, show de música em geral é consato, tá? Konsato ni ikimasen ka? Quer ir num show comigo? Ou quer ir num concerto comigo? Itsu desu ka?
Itsu desu ka? Quando? Quando é que é esse concerto, né? Itsu desu ka? Pessoa que não respondeu, né? Se vai, se não vai, né? Quer só saber assim, quando é que é isso aí? É engraçado, né? Mas a pessoa nem perguntou do que é o show, né? Perguntou quando é que é. Né? Então acho que essa pessoa vai de qualquer forma, né? Se for, se for num dia que a pessoa pode, né? Independente do concerto ou do show, a pessoa vai. Mais um exemplo. 明日のランチ、一緒に食べませんか？明日のランチ、一緒に食べませんか? Quer comer comigo no almoço amanhã? Nós temos aqui 明日のランチ. Lunch vem da palavra lunch, que é almoço em inglês, né? Então, quando você fala 明日のランチ, é no almoço. 明日のランチ、一緒に、一緒に é junto, junto comigo, né? 一緒に。明日のランチ、一緒に食べませんか? Não quer comer junto comigo no almoço amanhã? E a resposta, いいですね、いいですね、どこで食べますか? いいですね、どこで食べますか? Legal, onde é que a gente vai comer, né? どこで食べますか? どこでé onde, né? Porque nós estamos usando o verbo comer. Então, onde é que a gente vai comer? どこで食べますか? Aqui a partícula de está marcando, né? Querendo marcar o lugar. No caso aqui, nós temos a palavra doko, que é aquela palavra interrogativa para onde, né? Então, dokode é onde, mas onde que a gente vai fazer essa atividade de comer, por isso a partícula de. Se fosse outro verbo aqui, galera, seria outra partícula aqui com doko, tá? Eu quero que vocês sempre prestem muita atenção nesse lance aí do verbo com a partícula. Outro dia eu expliquei, né, isso em uma aula, acho que em uma live no YouTube, e eu falei, ó, presta atenção no verbo, porque o verbo vai ditar qual partícula você vai usar, juntamente com a sua intenção. Qual é a sua intenção? Sabe quando o pai fala, quais são suas intenções com a minha filha? Sabe? Então, quais são as suas intenções com o verbo? É isso que eu pergunto para você. Quando eu souber as intenções que você tem com o verbo, aí eu vou poder dizer qual partícula você usa. Então, dependendo do verbo e da intenção, quando eu digo intenção, eu quero dizer, você quer dizer o quê? Você quer dizer o lugar que você está, a hora que você está, com quem você está? O que você quer dizer, né? É isso que eu quero dizer quando eu falo intenção, né? É lugar e é qual verbo, né? Se é lugar com o verbo tabemasu, então é de. É de tabemasu, né? Então, doko de tabemasu ka? Onde é que a gente vai comer? Essa ideia de onde nós vamos tem uma outra forma de dizer que a gente vai ver daqui para frente, mas você pode dizer simplesmente com a forma masu, né? Onde comer? Onde é que nós vamos comer, né? Doko de tabemasu ka? Mais um exemplo. 次の休日に動物園に行きませんか? Que programa infantil. Eu acho, né? Dobutsen. Se bem, né, que tem uns Dobutsen, uns zoológicos muito grandões, né? Cheios de bichos diferentes, né? Tsugi no kyujitsu ni, no próximo feriado, nós temos a palavra tsugi, que é próximo. Quer dizer, próximo no sentido de seguinte, né? Não é que tá perto, é que é o seguinte. Tsugi no kyujitsu. Kyujitsu é o feriado. No próximo feriado, tsugi no kyujitsu ni Dobutsuen ni ikimasen ka? Dobutsuen é o zoológico. Ni ikimasen ka? Não gostaria de ir? Então, nós temos na resposta Tsugi no kyujitsu wa itsu desu ka? Quando é que é o próximo feriado? Né? A pessoa até quer ir, mas ela quer saber. Quando é que é o próximo feriado? Tsugi no kyujitsu wa itsu desu ka? Ok. Mais uma. 来週の木曜日に展示会に行きませんか? 来週の木曜日に. Então, 来週, semana que vem, no mokuyobi. Mokuyobi é quinta, né? Quinta-feira. 来週の木曜日に展示会に行きませんか? Tenjikai é uma exibição.
no sentido de exibição de arte, exibição de peças, né. É tipo um lugar que você vai para ver alguma coisa, sei lá, quadros, arte plástica, geralmente algum tipo de arte, né. Alguma coisa que está exposta para você ver. 来週の木曜日に展示会に行きませんか? Quer ir numa exibição na próxima quinta? E a pessoa responde: すみません、来週はちょっと, 来週é meio difícil. すみません, desculpa. Quando você fala ちょっと literalmente significa pouco, pouco. Então, quando eu falo ちょっと, eu quero dizer um pouco, ちょっと. E falando, semana que vem é um pouco pontinho, 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 eu quero dizer que eu não posso, basicamente. Então quando você quiser negar um convite, negar alguma coisa, é muito prático ter essa palavra ちょっと, ちょっと. Você fala 2 coisas, desculpe e ちょっと. すみません, ちょっと. Já fica claro que você não quer, ou claro que você não tem como, você não pode, não dá, basicamente, tá? Então é muito útil lembrar essa palavra. Tanto desculpe como ちょっと. Ok? Vamos voltar rapidamente aqui, só para a gente ver se ficou faltando algum verbo nós comentarmos. A gente viu no primeiro slide aqui, yasumu, yasumu, que é verbo de grupo 1. Nós não falamos do tsukareru. Nós falamos até, mas eu não falei do grupo. Tsukareru, tsukaremasu. Então é um verbo de grupo 2, né? Porque você só tira o ru e coloca masu. Tsukareru, tsukaremasu. Depois nós temos iku, né? Verbo de grupo 1, iku, ikimasu. Depois nós temos aru, arimasu, que é um verbo de grupo 1. Nós temos novamente iku, depois novamente iku, depois novamente iku, aí por fim nós temos taberu, né? Tabemasen ka, tabemasu ka. Esse verbo é um verbo de grupo 2, né? Taberu, tabemasu. Novamente ikimasu, que é isso. Esses são os verbos que a gente tem aqui dentro dessa aula. Então, anota os verbos que você não conhecia antes, coloca na tabelinha de verbos, que eu acho que é muito bom vocês fazerem. O que nós temos de conhecimento de verbo agora é verbo, grupo do verbo, masu, masen, masen desta, né, que seria a forma formal, forma no passado. Nós temos a forma negativa e a negativa no passado. Então, se eu fosse você, eu estaria preenchendo a minha tabelinha com os verbos novos, que isso vai ajudar muito você a saber onde você está pisando no futuro. Eu sou muito fã de vocês usarem caderno para anotar as coisas, mas quando se trata de tabela, se você for ter uma tabela que você vá consultar e você vai colocar um monte de verbo, é bem útil ter ela digital. É bem útil ter. Olha, sou eu falando isso. Eu sou a maior defensora do analógico, do caderno, do lápis, da borracha. Porém, para você poder fazer busca com mais rapidez, né? Você pensa assim, qual era esse verbo mesmo? Como é que era essa forma desse verbo mesmo? Para você ter assim mais facilidade, faz uma tabelinha no Excel ou pode fazer no Word mesmo. Usa algum programa para você fazer no computador ou faz no celular, se você puder buscar no celular, mas alguma coisa que você possa buscar digitalmente vai te ajudar a procurar o verbo mais rápido, né? Se você não tiver como, cara, paciência. Aí faz no papel mesmo, faz no caderno mesmo. Só não deixe de fazer essa tabela. É muito importante para que você possa consultar como suas próprias anotações e ter mais facilidade depois. É isso aí, gente. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Eu vejo vocês, então, na nossa próxima aula. Tchau, tchau!